Vamos falar da questão Luiz Inácio Lula da Silva. Muita gente fala de pessoas com preconceitos. Por exemplo, se uma pessoa não gosta do Ciro Gomes e não tem argumento, porque não acha nada de errado na vida do Ciro, elas começam a falar questões de achismo, né? Já chegaram a dizer que o cara tinha uma empresa de água, o cara nunca teve empresa. E só dando um exemplo aqui do Ciro, eu sei que a conversa é sobre o Lula, mas as pessoas falam coisas que não conhecem. Na questão do Lula, o Lula tem um princípio, né? Ele tem o início, o meio e tem o agora. O início da trajetória do Lula, quem foram as pessoas que viram que o Lula tinha potencial, que viram que o Lula sabia se comunicar com a galera dos metalúrgicos, né? Que via, além do fato dele ter perdido o dedo ali trabalhando, usaram essas questões todas, né? Quem foram essas pessoas que conduziram o Lula até a presidência? O problema é que você pode ser uma pessoa do bem, mas você está sendo levada por pessoas que não têm a mesma consideração pelo Brasil que você tem. Então, quando o Lula chega ao poder, ele chega para, na minha opinião, isso aqui tudo baseado no que eu acho, tá? É um achismo. Ele chega devendo muitos favores. Ele chega com muitos amigos que talvez ele percebesse que não tinha o mesmo amor pelo Brasil que ele. Mas ele chega, né? E chega com a permissão de Deus ali, tá? Porque não acontece isso com todas as pessoas do universo. As chances são muito limitadas de onde que o cara vem para o cara chegar à presidência, né? Você teve presidentes com nível de escolaridade excelente, né? Excepcionais presidentes. E chega um cara do povão, né? Simples. E nós devemos apurar as questões. O que acontece no século em que nós vivemos é que as informações são jogadas assim, igual bosta se joga no ventilador. E as pessoas não apuram. Vocês que são petistas, vocês mesmos têm que reconhecer o que está errado do lado de vocês, tá? Não pode se assemelhar com a extrema-direita, que consegue não enxergar o gasto de 8 milhões no cartão corporativo do Bolsonaro. A gente não pode ser tão alienado. Nós estamos num momento da era da informação e vivendo mais desinformado do que nunca, tá? Na questão do Ciro Gomes faz denúncias gravíssimas sobre coisas que o Bolsonaro faz que influenciaram a Bolsa de Valores, pessoas que estão ganhando dinheiro com a Bolsa de Valores, né? Simplesmente porque o presidente demite o presidente da Petrobras e, e alguém faz um investimento ali absurdo no momento em que o cenário de elevação da Petrobras era impossível alguém fazer um investimento em uma queda. E alguém ganha dinheiro. É uma denúncia grave que o Ciro Gomes faz, que a mídia não coloca. Na verdade, gente, o que eu percebo é que a própria mídia tem suas limitações para falar de Brasil. A própria mídia. Por quê? Porque quando, voltando aqui à questão do Ciro aqui, quando o Ciro Gomes vai num debate, os repórteres parece que são pessoas inteligentes, que leem, que se informam melhor do que você que trabalha de segunda a sábado, que paga teu aluguel, que não tem tempo para saber o que que é fake news e o que que é verdade. Essas pessoas são bem informadas. E elas com medo do que o Ciro vai falar, porque o Ciro vai jogando as coisas no ventilador e vai jogando. Elas só não têm medo do Ciro político porque o Ciro não tem potencial político, né, ainda, né? Mas as verdades que o Ciro vai falando, os repórteres ficam tão desesperados que eles não podem cancelar a entrevista ali, que eles ficam tentando de alguma forma fazer alguma coisa para poder
deixar o Ciro Gomes nervoso ou desmenti-lo e fica cada vez mais feio porque o Ciro parte para dentro. Então nós vemos um Brasil, isso daqui eu estou falando Ciro, eu sei que a matéria é sobre o Lula, mas falando de que contexto do Brasil, nós vemos que brasileiros torcem pelo mal do Brasil. Brasileiros sabem o que é verdadeiro, jornalistas sabem o que é verdadeiro, mas não tem coragem, a coragem do Celso Amorim, não tem a coragem do Ricardo Boechat de argumentarem, às vezes, contra a sua própria emissora de TV que paga o seu salário, irmão. Isso é patriotismo, isso é colocar o outro acima dos seus interesses. Isso é amor à pátria. É você ver a sua pátria sendo destruída, as pessoas passando fome, mas você argumentar com as suas razões, independente de quem é o seu patrão. Tu acha que seu patrão gosta de que você fale que, que a reforma do Temer, que tirou o feriado da escala 12 por 36, foi somente mesmo uma lei para beneficiar empresários? Você acha que o patrão vai gostar disso? Mas o patrão é obrigado a te respeitar pelo que você representa na empresa. Se você é um bom funcionário, ele vai reconsiderar isso. Se for um patrão íntegro. Mas ele, todo momento, vai saber que você está falando a verdade, tá? Então, você acha que essas manifestações de motoqueiros que vão atrás de Bolsonaro, que só tem moto nova, não tem ninguém do iFood ali, não tem Uber ali, só tem gente empreendedor ali, você acha por quê? Porque o cara, ele quer fazer leis para empresário, leis que beneficiam o empresário. O empresário está ali feliz da vida, porque o empresário ele quer ter mais funcionários ou ele quer ter um funcionário, que às vezes o cara não tem condição mal de viver, mas se acha empresário, né? Ele só tem aquele pequeno negócio que se uma pandemia já mostrou que ele não é empresário coisíssima nenhuma, porque nem um mês ele consegue sobreviver sem o dinheiro mensal, né? Porque todo o negócio dele está na expectativa de quê? Investimento e retorno. Se ele investiu esse mês e ele não pegar o retorno no final do mês, ele já tem que vender o carro para poder pagar aquilo. Então ele não é empresário. Ele é um, ele é um trabalhador comum. Mas por ele ter um carro e um negócio, ele acha que ele é um empresário. Ele acha que ele é um empreendedor, sim, ele é um empreendedor, mas ele não tem uma estrutura para lidar com a pandemia. E isso provou muita gente que foi uma prova real de que você é pobre e ferrado, mas você não sabe disso. Só você acredita que você é rico. Se você não ficar 30 dias massacrado no teu trabalho, sem poder viajar, sem poder nada, se você é um empresário assim que está correndo, lutando pela vida, você é pobre. Porque um empresário de verdade, outros lutam pela vida dele. O carro dele, ele não teve sacrifício. Ele teve sacrifício às vezes no início, ou às vezes o papai ajudou e ele nunca teve um sacrifício. Simplesmente a empresa dele dá certo e o sacrifício dele não é tão grande, porque tem gente que acha que ser patrão é tão sacrificante. É se você for um empresário pequeno. Você tem que lutar contra matar 10 leões por dia para você poder pagar o aluguel da tua loja, pagar a luz, pagar funcionário, tá? E tem gente que não gosta de pagar os benefícios todo do funcionário, tem gente que não gosta de assinar a carteira do funcionário, tá fazendo tudo errado. Aí depois o funcionário entra na justiça e ele ainda acha que tá que o funcionário errou com ele, tá bom? Eu acho que no Brasil não há essa consideração de patrão e funcionário nesse sentido. Ninguém te gratifica por você ser um excelente profissional. Não, se você é um excelente profissional, você ganha um tapinha nas costas e um parabéns. Dinheiro não. Dinheiro não vem, tá? Mas tudo bem. Nem tudo é dinheiro. Às vezes ser considerado é muito melhor do que dinheiro, dependendo para que tipo de pessoa você é. Por exemplo, eu sou uma pessoa que acho mais a admiração melhor do que dinheiro, tá? Para mim não tem esse significado. O dinheiro é bem-vindo, é sempre bem-vindo. Mas não é uma coisa que eu não me esquento na minha cabeça. O profissional, você, independente de ter dinheiro ou não. Porque o profissionalismo é a sua maneira de impor o seu respeito.
te respeitam porque você é um bom profissional. Isso é importante. E no Brasil é difícil você achar bons profissionais, tá? Porque você, por exemplo, você contrata um segurança para trabalhar. Salário de 2.000 e pouco e tal. Tem os seguranças realmente que tem aquela. Você tem um diferencial. Você tem aquele segurança que é profissional. Ele, no momento do serviço dele, ele não fica no telefone, ele não fica distraído, entendeu? Mas também depende de como a empresa coloca, insere ele. Por exemplo, se a empresa exige coisas dele que não é da profissão dele, ele, pô, se eu posso fazer isso, eu também posso fazer aquilo. Se eu posso fazer por você, eu posso fazer por mim, tá? Então, você tem profissionais que, mesmo fazendo coisas além das suas funções, das suas atribuições, mantêm o seu profissionalismo. Mas a maioria não mantém. Você pode observar que a maioria não mantém. Já estou ganhando meu salário, já estou com 10 anos de firma. Se quiser me mandar embora, meu fundo de garantia tá bombando. Eu, com 10 anos de experiência, eu consigo outro, e que não é a verdade, que você não consegue outro assim facilmente. Que o ramo de vigilância tem muita gente com muito preparo, muito currículo e sem emprego. Mas aí o cara fica naquela coisa, não, vou pegar esse fundo de garantia, vou comprar meu carro, vou reformar minha casa e tal. Ele ganha uma força que parece que o empresário não quer que as pessoas tenham essa força, tá, gente? Porque o empresário quer o seguinte, olhar pra tua cara e falar assim, "Ih, não fui com a tua cara hoje. Hoje você chegou com a cara, não quero que você trabalhe com essa cara aqui na minha empresa. Vou te mandar embora." E a única coisa que impede isso hoje é os 40% do FGTS. É, gente, realidade. Se não existisse os 40% do FGTS, irmão, falo pra vocês, se amanhã o FGTS passar a 10%, você vai ver uma ranca de gente sendo demitida. É contra isso que nós estamos lutando, gente. Ouça o que eu estou dizendo, é contra isso que nós estamos lutando. As leis que fortalecem a CLT, elas são exatamente para isso, para que o patrão não seja injusto. Se ele quiser ser injusto, ele vai tomar um prejuízo. E esse prejuízo que ele não quer ter impede de acontecer demissões em massa. É isso que vocês não entendem. Vocês precisam entender isso, gente. Não é possível. Então, essa estrutura que foi criada na CLT é para que não se aconteça trabalho escravo. É para que não se aconteçam injustiças. O cara tem direito de mandar embora? Tem o direito. Imagina, cara. Você ser mandado embora com a mão na frente e outra atrás, irmão. Quantas pessoas vão querer se vingar? Dá a arma na mão das pessoas para você ver o que vai acontecer. Dá a arma. Quando o cara chegar em casa, que o filho estiver passando fome, que ele olhar um monte de gente já catando latinha na rua, nem latinha tem na rua mais para catar, porque as pessoas que estão na pobreza estão desesperadas também. Quando ele vê que ele também não teria coragem de catar a latinha, ele vai olhar, eu não tenho mais nada a perder, irmão. Já que eu vou tirar a minha vida, eu vou fazer uma loucura. É isso que vai acontecer, gente. Infelizmente. Vocês não nunca mexam com a decepção de um homem que está humilhado no desemprego, humilhado diante da sua família. E às vezes a mulher com a língua desse tamanho ainda joga mais dor, mais sofrimento sobre aquele que está sofrendo, tá? Então, gente, a figura do Lula, eu acredito que o Lula conhece isso, porque se vocês, gente, se vocês olharem para os presidentes, por exemplo, Bolsonaro, quem era Bolsonaro, cara? Ele é filho de quem? Quem era o pai do Bolsonaro? Eu lembro do pai do Collor, né? O pai do Collor matou um cara dentro da Câmara de Deputados. Ele simplesmente puxou uma arma para atirar no inimigo e ainda matou o cara errado, irmão. O cara nem para isso presta, nem para pistoleiro miserável presta. Então, o pai do Collor fez isso e ainda o Collor foi presidente, tipo, com a mancha dessa na família, porque o povo não conhece a história. E você vê o cara ali de berço já de político, né? Berço de gente rica. Você vê um cara que realmente. Aí você vai para quem é o Bolsonaro? O Bolsonaro é um cara que viveu 30 anos na política de forma insignificante, né? Foi um péssimo militar. Vocês que são militar, cara, vocês sabem o que é ser um péssimo militar. Vocês não podem aprovar isso. Mas por que os militares estão todos com Bolsonaro? Verdade seja dita. Porque vocês são exorcizados no quartel de vocês. Os líderes de vocês manipulam vocês. Falam que vai trazer benefício para os militares.
Só que só quem ganha benefício do quartel são os de alta patente, gente. Vocês não aprenderam isso, não? Os novatos não ganham nada, eles só ganham trabalho, capinar. O militar hoje em dia ele é o vigilante do quartel, ele é o faxineiro do quartel. Não há assim, tanto orgulho de se servir uma pátria, irmão. Não há tanto orgulho. Sabe o que seria orgulhoso servir a pátria? Se você fosse pro quartel, antigamente tinha isso. Você vai tirar sua habilitação, todas as carteiras. A, B, C, D, H, Y, quais as que tiver. Carteira para dirigir caminhão, carteira E, carteira para dirigir carro forte, carteira D, carteira para carro, né? Carteira para moto, B e C. Então, gente, o quartel vai te trazer o quê? Eu ouço colegas falando, poxa, eu fui do quartel, trabalhei na área de engenharia, aprendi muitas coisas. O outro que ficava lá, não, que eu salto de paraquedas, que eu faço isso, que eu dou tiro. Quando saía do quartel não tinha nada aqui fora para esse cara fazer, irmão. Mas quem trabalhou lá na engenharia, quem trabalhou em uma área, aprendeu alguma coisa. E aquele que ficou motivado achando que era o Rambo, aqui fora o Rambo não existe, não tem a guerra pelo lutar aqui fora, a guerra que era só na cabeça dele. Então, gente, é isso que acontece. Te motivam para uma coisa, você ganha motivação e depois aquilo tudo é jogado à areia. E tem um monte de militares hoje em dia que tem orgulho de uma coisa que tem que ter orgulho, serviu a pátria, beleza. Mas se orgulho acima, tá? É como se você pegasse o diploma de segundo grau e ficasse orgulhoso. Nossa, meu Deus, vou fazer uma festona. Eu fiz o meu segundo grau na escola pública, com ensino fraco, onde o Saci Pererê é mais importante do que falar de política, onde a média é 5, você tira 3, faz um trabalho falando 2 e passa. Não há exigência, não há. Você passou o ano todo mais mexendo no telefone do que estudando. Por quê? 5 dá para passar. Enquanto isso, o filho dos ricos estão lutando, suando para poder ganhar o carro no final do ano, né? Para tirar um 7, o que é C, né? Para poder passar. Mas aquele ensino graduado lá em cima, exigência lá em cima, a média exigindo lá em cima. Por quê? Quando ele chegar num concurso público, quem que você acha que entra? Aí tem gente que vai falar assim: mas eu estudei a vida toda em escola pública. Irmão, não coloque você como um caso exclusivo. Nós estamos falando de todos os brasileiros que deveriam ter as mesmas oportunidades. Você não pode ser usado como exclusivo. O ensino público tinha que oferecer uma educação de qualidade. E esse cara aí, o Lula, ele trouxe a faculdade financiada, o FIES, ele trouxe de volta algo que foi criado por militares. Depois eles jogaram areia para cobrir como se fosse bosta de gato. E depois quem trouxe foi o Lula. E tem muita gente que fez faculdade financiada que hoje em dia é contra o cara. Gente, o Lula é ladrão. Ó, gente, eu não tô aqui para defender quem rouba, quem deixa de roubar. Eu tô aqui para entender uma coisa. O cara tem seus erros, o PT tem que assumir. Ele tem erros nisso, 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 nisso. Coloque em pratos limpos pra gente mostrar integridade, gente. Ele cometeu um erro. Ele fez essa usina aqui. Não é porque a usina faliu que teria outros interesses ali. Não vamos viajar na maionese. Se existe um investimento para aquela área lá no exterior e pode ser feito dentro da lei, pronto, foi feito. Porque é o mesmo argumento que o Bolsonaro usa para gastar 8 milhões no cartão corporativo. Quando a gente vai argumentar com um cara que é bolsonarista, ele fala assim: não, mas está na lei. Está na lei, mas não é ético. Também fazer um gasto numa empresa que mesmo que faliu lá no outro país, também está na lei. Eu posso usar esse argumento. Esses dias eu vi um debate, uma coisa incrível. O cara chegou e falou assim, até um rapaz famoso aí na internet. O fulano de tal gastou tanto, o fulano de tal fez isso, fez aquilo e tal. E ele falando como se aquela pessoa fosse o do STF, né? Aí o cara, é isso mesmo, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí falou, não, eu falei STF, não, desculpa, foi o Bolsonaro. Aí o cara falou assim, você tem prova? Que coisa ridícula. Antes, quando se tratava do STF, não precisava de provas para ele acreditar.
Mas agora, quando se trata do angu dele, tem que provar que tem caroço. É isso que eu acho a mediocridade materializada, gente. É ridículo. É ridículo. Eu sou muito observador, cara. Eu fico olhando essas paradas. É ridículo. Então, quando for falar do outro, tem que ter prova. Não tem que ter prova, mas quando fala do meu, tem que ter prova, né? Quem te informou? Foi a Rede Globo? É assim, cara. Não, não aceito. Não aceito. Não, a Rede Globo não aceito. Se você faz uma emissora totalmente Bolsonaro, uma emissora totalmente, vamos for a Record. Só porque a Record apoiou o Bolsonaro tem informações ali, todas as informações ali são mentira? Não, tem informações que são verdade. Misturado com bosta, mas tem informações que são verdade. Então vamos saber diferenciar o que é informação verdadeira, mesmo em emissoras sujeitas à politicagem, do que é, do que é errado. Vocês sabem assimilar, mas não fazem essa assimilação porque não convém. O que convém é defender com unhas e dentes. Não, cartão corporativo, 8 milhões, mas está na lei. Pode aquele cachorrinho com aquela carinha dócil, né? Tá na lei, aí pode. Sabe? Não, mas o cara fez a usina lá em Passadina, sei lá onde que é isso. Não, mas faliu, mas é porque aquilo ali era para sustentar o comunismo e tal. E os caras começam a viajar porque a usina faliu. E quando a usina dá lucro? Não, tá dando lucro pros comunistas. Sabe? É sempre é uma coisa que é ridícula. Não se apura a verdade no Brasil. Sabe? Vivem com a fake news. Até hoje acham que kit gay é realidade, verdade, tá? E já foi comprovado. Mentira. Eu sempre falo que o que endossou o kit gay foi aquela amostra do Man em que um homem nu e uma criança tocava nele, aquilo ali feito pelo Santander. E ninguém foi punido naquilo ali, que eu achei aquilo um absurdo. Isso é incentivo à pedofilia. Ninguém foi punido, mas aquilo que deu ênfase ao kit gay. Porque aquilo foi uma armação, gente. Observe. Eles jogaram uma situação, um banco fez isso, tá? Um banco. Porque são os bancos que ganham lucro nos governos. Jogaram uma situação exatamente no mesmo período em que se falava de ideologias na escola. Vamos conversar com os professores sobre essa questão que vocês falam tanto de ideologia de gênero, para a gente entender se de fato é algo assim. Você acha que um professor que escolhe ser professor, não pelo dinheiro, você acha que ele vai aceitar o que estavam dizendo lá na época do Bolsonaro? Que os alunos vão para uma amostra de um quadro onde tem um cara com um sêmen no rosto? Você acha que um professor vai levar as crianças para isso ou aquilo foi uma montagem? Eu sou um tipo de pessoa que eu me recuso a acreditar que um professor faça isso. Eu sei que pode acontecer isso num lugar no interior. Às vezes a pessoa nem estava sabendo o que iria se mostrar ali, ou às vezes a escola obrigou que se fosse levado aquelas crianças, e a pessoa seguiu à risca aquilo ali, tá? Mas eu acredito mais que seja montagem, porque um professor sabe muito bem. Ele muito bem ele ia falar, não, isso não está certo. Mas nós temos professores taradinhos também. Esses dias tinha um professor com uma garota de 12, 13 anos sentada no colo dele e um aluno filmou. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. É, A direção da escola, qual a posição que tomou? Será que tinha ciência? Tem um coordenador na escola? Sabe? Eu não tenho muita paciência com esse tipo de atitude, não. Se eu ver uma situação dessa, eu não respondo por mim. Eu não tenho muita paciência, tá? Eu já, a minha personalidade é como a do Hulk. O olho já fica verde, já começa a ficar meio torto as coisas. Quando você vê uma injustiça perto de você, você olha para ver se você tem condições de lutar contra aquela injustiça. Quem morou em favela sabe que você vê muitas injustiças que você não tem como fazer nada, né? Você não tem como fazer nada porque você não tem poder para fazer nada ali. A sua vida vai ser levada junto. Mas quando você vê aquele clima tenso, que você tem condições, mesmo que aquilo bote um pouco, o risco é uma briga, o risco é alguma coisa, você se envolve. E eu sou desse tipo de pessoa que eu entro na bosta e sem pensar. Eu sou esse tipo de pessoa. E depois só Deus sabe que bosta que vai dar ali, tá?
mas às vezes é necessário. Mas tudo é forma. Para você ter ideia, esses dias eu estava no mercado e uma moça entrou, minha esposa estava presente, a moça entrou. E ela pegou uma coisa que ela estava bebendo, não lembro se foi um refrigerante, e botou assim na gôndola. E um segurança, um senhor, veio, tá? E foi totalmente ignorante com ela. Aí não é lugar de jogar isso. A senhora não sabe onde é o lixo, não? Aí a moça, poxa, me desculpe e tal. A senhora também entrou pelo lado errado. Ah, o senhor quer que eu volte lá? Ah, não, a senhora já tá aí. Já... O cara foi totalmente ignorante na minha frente. A minha mulher já olhou pra minha cara e ela já sabe que vai dar ruim. Porque às vezes acontece, já aconteceu coisas que eu nem, que eu tô tão distraído às vezes, que eu não percebo. E então eu não tomo atitude. Eu acho que é livramento para essas pessoas que fazem isso. Porque eu tomo atitude. Se eu for tratado mal numa loja, eu vou tomar uma atitude. Mas eu vou pensar o que eu vou fazer antes. Eu vou respirar para que a minha atitude não seja pior do que a daquela pessoa. E eu fui lá em cima do senhor lá. E poderia ser o cara monstro que fosse. O segurança poderia ser o Rambo, não, não importa. Naquele momento, a minha personalidade vai chegar a um ponto de falar com a pessoa independente. Vou chegar com calma e se aquela coisa engrossar, vai engrossar para os dois lados, irmão. Cheguei para ele, senhor, deixa eu falar um negócio, senhor. O senhor fez mais errado que ela. Você sabia que o senhor fez mais errado que ela? Porque a maneira como você se portou com aquela pessoa. Se o senhor for fazer isso com todas as pessoas, você vai ter uma vida totalmente problemática aqui dentro do teu trabalho. Porque as pessoas têm o hábito de fazer isso. Elas são o cliente. O senhor não pode chegar da forma que o senhor chegou. O senhor não pode ter esse tipo de preocupação. Era só uma latinha que a pessoa botou ali. Não vai mudar a estrutura do mercado. Não vai, sabe, não vai. Tem coisas que você não pode ser tão assim. Você tem que fazer vista grossa. Infelizmente, tem coisas que você não pode para não causar um problema maior, um transtorno maior, tá? Graças a Deus o Senhor entendeu. Não sei se ele mudou, né? A personalidade. Mas eu acho que aquilo foi um livramento para ele, porque do jeito que foi eu que falei com ele com calma, poderia ser o marido daquela mulher ou o filho, e a coisa poderia ficar preta para ele ali, tá? Então tem alguém que se irmão de fazer obra essa hora, 10 horas da manhã, e atrapalhando aqui minha mensagem. Então, gente, é assim que funcionam as coisas, tá? Voltando ao assunto aqui do Lula, que eu já fugi um pouco, vamos falar de probabilidades. O Bolsonaro, ele é um cara que, quando perde eleitor, ele não ganha mais. Nenhum cara que vote no Lula ou no Ciro vai votar no Bolsonaro. Eu não acredito. Poucos. Em sua grande maioria. Então, o Bolsonaro vem perdendo muitos eleitores. E o Lula, ele sempre foi média com o Bolsonaro. Quando ele botou o Haddad, as pessoas não confiaram no Haddad. Por isso que muita gente se absteve do seu voto. Tem gente que votaria no Lula, se viesse como Lula, e se abstiveram do voto porque não era o Lula, não conheciam a Haddad. Esse foi o erro. Parece até que foi uma estratégia para o Bolsonaro ganhar. Então o Bolsonaro veio muito forte, só que ele perdeu muitos eleitores por conta do descaso, da pandemia, de tudo que ele representa, né? das fezes que ele fala pela boca, né? Que ele solta pela boca, as coisas terríveis que você percebe aí. Então o Bolsonaro perdeu muitos eleitores. O Ciro perde poucos eleitores. Dificilmente um eleitor do Ciro vai votar no Bolsonaro. É mais fácil o eleitor do Ciro votar no Lula, tá? Como segunda opção. Então, as pessoas que se abstiveram do voto porque não confiavam em ninguém. Então, o debate pode ser favorável ao Ciro Gomes. Eu não sei aonde o Bolsonaro vai arrumar outro Adélio para livrá-lo dos debates, né? Mas o Bolsonaro dessa vez deve ir aos debates e vai falar um monte de abobrinha, tá? E o debate entre Lula e Ciro, eu acho que o bicho vai pegar também. Mas se deixar o Ciro falar, irmão, o Brasil vai entender que precisa do Ciro Gomes. Realmente, o cara é professor de Direito Constitucional, o cara é professor de Direito Tributário, o cara fez Economia em Harvard, e estudou com Mangabeira, trabalhou com Mangabeira, aquele cara doido lá de Harvard, professor em Harvard. O cara tem
Pô, o cara é um político, o deputado federal estadual mais jovem. O cara tem um prêmio ganhou o prêmio de combate à mortalidade infantil da ONU. O cara foi o melhor superávit como ministro. O cara foi ministro da Fazenda. Foi diretor da CSN, né? Compôs compôs a administração da CSN, de duas grandes empresas aí. O cara tem um currículo, cara, uma bagagem invejável. Então, vai discutir economia com Ciro Gomes, saiba que você vai perder se você estiver do lado errado, tá? Porque realmente é um cara muito preparado. E o que se tem contra o Ciro Gomes é que, não, ele é um cara muito explosivo. Gente, se ele não fosse explosivo, eu seria contra o Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes também nasceu num berço político, tá? Sobral lá, também a família dele é política. Mas essas acusações infundadas, que o cara tinha empresa de água, que o cara era o sardinha da Odebrecht, nenhuma foi provada. O cara nunca teve empresa. As denúncias que esse cara faz sobre bancos é gravíssima, porque o cara entende economia. Só que não se ganha ênfase, porque sabe que o povo não entende o que o Ciro fala. O povo que quase muita gente nem estudou direito, muita gente trabalha de segunda a sábado. Que tempo essas pessoas têm para política? Elas não têm tempo nem para os filhos, para a família. Tu acha que se as pessoas trabalhassem todas numa escala 12 por 36, elas teriam mais tempo de vida, mais tempo de curtir a família, mais tempo para pensar em política? A história do Brasil, ela é uma escravidão contemporânea, irmão. Imagina, você mora de aluguel, aí você trabalha de segunda a sábado. Você não consegue arrumar outro emprego, porque você tem medo de deixar aquele e ser despejado. Se você não tiver o dia do aluguel, vão te despejar. A não ser que o seu companheiro ganhe um dinheiro que consiga pagar o aluguel. Aí você consegue trocar de emprego. Fora isso, é muito difícil. Então essa é a condição do brasileiro. O brasileiro não tem ensino político. O brasileiro, na questão de política, ele não entende o que está sendo dito. Ele não tem paciência. Os entretenimentos da internet são as coisas que tomam conta, as fofocas, as telenovelas, as coisas que passam sobre novela, sobre ator, são o que tomam o coração do brasileiro a ponto deles não compreender a situação do seu país. Eles não têm condições. Então, quem tem boca para falar, que tem que falar. Quem tem tempo para falar, quem tem um compromisso, né? Porque você tem que ter tempo, você tem que ter conhecimento, você tem que ter um compromisso com o seu país, para você conseguir falar do Brasil. Então, se o Ciro Gomes não fosse um cara revoltado, eu mesmo não votaria nele, porque qual é a revolta? A revolta é que tem gente lutando contra a Bolsa Família. É um monte de gente que fica dependendo de Bolsa Família, gente. Se vocês derem emprego, as pessoas não vão depender do Bolsa Família. Gerem emprego. Tem gente que fala assim, temos que acabar com a polícia militar, temos que acabar com a polícia militar. Temos que desmilitarizar a polícia. Temos que acabar, tirar todo o poder das mãos da polícia. Isso não existe. Por que ao invés de acabar, vocês não transformam? Toda a PM agora vai ser BOP. Acabou a PM tradicional, vai ser todo mundo BOP. Agora, as exigências é isso aqui. Condicionamento físico, condicionamento mental, educação, faculdade. Quem não tem vai fazer. Melhora. Não acaba. Por quê? Porque vocês não dão uma estrutura para a Polícia Militar trabalhar. As UPPs, por exemplo, você vê, não era interesse do governo financiar as UPPs. As UPPs foram uma estratégia da Polícia Militar para poder fazer o quê? Para poder fazer com que o governo fosse obrigado a investir em segurança. Porque se você tem uma UPP que os caras estão vivendo em containers, você não pode deixar o militar viver em containers para sempre. Eles são militares, mas eles merecem respeito. Então, você tem uma UPP que iniciou, botou-se a planta e dali você tem que estruturar. Não foi do interesse dos governantes. Então, eles começaram a jogar areia nos projetos, porque eles são assim. Quando a coisa não é do interesse deles, eles começam a pegar questões, não está dando certo. Aí fica nessa palhaçada, pega um fato isolado, né? Exatamente como aconteceu com o Ciro Gomes quando ele levou o IDEB do 12º para o 4º lugar, pegaram uma escola onde os professores espertinhos que ganharam o salário primeiro, né? Que o Ciro Gomes aumentou o salário deles e depois cobrou deles. Então eles não
querendo trabalhar, pegaram os alunos para ajudar na prova do outro que era um pouquinho mais atrasadinho e filmaram uma situação para poder quebrar tudo aquilo que o Ciro Gomes fez. Eles pegaram um caso isolado, o caso de uma cidade isolada, para poder dizer que todos os outros professores fizeram isso. Isso não existe, porque professores não iam fazer isso. Se pegar todos os professores fazerem isso, eu acredito muito melhor que o professor tenha se sentido valorizado e tenha dado o seu melhor e ajudado os alunos a se levantar do que acreditar nisso. Tá? Há uma possibilidade do número ser maior do que essa escola? Há. Mas eu não acredito que todos fizeram isso. Senão nós não temos professores no Brasil. Nós temos pessoas insignificantes. Tá? Então, gente, sempre quando um projeto está dando certo, mas só que ele requer muito financiamento e os políticos não gostam de ter essas despesas, porque eles precisam desse dinheiro para poder comprar apoios, né? Ou para sabe lá se o que, né? Que os dinheiros gastos são grandes. Os gastos são grandes. Dinheiro move o mundo, né? O capitalismo move o mundo. Então, irmão, se eu tenho ali político que não vota em mim no meu projeto, eu preciso de alguma forma entender o que eu posso fazer para isso mudar. E o dinheiro tem mudado muito. Por quê? Porque a corrupção ela não é tratada de uma forma legal. No Brasil há muitas proteções. Um presidente da República tem muitas proteções. Por isso que ele não é preso assim à toa. Eu me admirei quando o Lula, os processos dele vieram de uma forma devastadora. Você vê que ali tinha problemas processuais terríveis, tinha coisas ali aprovadas pela justiça de forma tão rápida, sabe? Pessoas com um processo de 80 mil páginas que foi julgado em 10 dias, não tem como, mesmo você sendo assessorado pelo mundo todo dos advogados, você não tem como ler aqueles processos e tomar uma situação. Você vê que foi uma manipulação contra o Lula, você vê. Tem erros, mas vamos ser honestos. No mundo jurídico, os caras que são juristas, eles sabem que aquilo ali era papel higiênico sujo, o que fizeram ali. Tá? Depois que vem um tal de um hacker que descobriu a treta do juiz Sérgio Moro, e esse hacker, possivelmente ele é americano e não é brasileiro, porque quem traz a notícia é um americano, né? Então parece que foi tudo arquitetado, tá? E eu não sei o que o Marreco sempre, o juiz Marreco sempre ia fazer lá na inteligência americana, mas parece que estava sujeito aos americanos, porque são assim, cara. Tem gente disposta a vender o seu país para o estrangeiro. Ele se sente o espião. Você vai lá que você é o nosso espião brasileiro e depois você vai ter um lugar aqui nas Américas, porque é isso que acontece. E ele vai lá, só que ele é o bucha. Você sabe o que é o bucha? O bucha é aquele cara que fica ali, eu sou o chefão. Em todo lugar é assim. Qualquer área, bandidagem, isso, qualquer área. Eu sou o chefão. Ele é marionete, mas ele acha que é o chefão. O chefão tá bem escondido, irmão. Ele não aparece. Você é só o figurante dele. Eu sou o cara. Eu sou o líder aqui. Daqui a pouco, irmão, você vai preso, você fica pagando por tudo dos crimes do seu chefe. Você não era o chefão, você só se sentia o chefão. Você era a marionete. Você era aquele cara, como o Sérgio Cabral, você era o cara que foi usado, ganhou um pouquinho de dinheiro, se sentiu e tal, mas acabou a sua ilusão, você foi traído. Ladrão que rouba ladrão tem 50 anos de perdão. Ou seja, você foi enganado. Você não era o chefe. Você foi traído. O chefe constrói uma defesa. Tu vê o Hitler, por exemplo, aquela anta. Ele construiu uma polícia tão grande que quando ele viu que ela estava tendo muito poder, o que ele fez? Opa, ele era esperto. Eu construí outra polícia para poder fiscalizar aquela polícia. E uma polícia que ele criou destruindo a outra, prendendo a outra. Por quê? Porque ele não deixava, ele sabia que o ser humano é assim. Ele cresce, ganha um poderzinho, ele acha que... Né? É o que os militares estão fazendo. Os militares não são poder, tá? Poder executivo, legislativo e judiciário. Os militares são submissos a esses poderes. Mas quando eles veem que a PGR, que era sujeita ao STF, já não é mais
A PGR é como se fosse uma polícia federal, cara. Ela já não é mais sujeita, ela é mais forte que a Polícia Federal hoje em dia. Ela não é mais sujeita ao STF, ela ganha, ela é tipo um poder, ela é tipo aquelas trepadeiras que fica se nutrindo de outras árvores, é assim. Elas, elas se tornam um poder através de outras, depois elas se tornam independentes. Como uma beba, né? Elas se tornam independentes e começam a viver sozinhas. E os militares já viram que isso tem que acontecer com eles. Por quê? Porque eles querem fiscalizar as eleições, uma coisa que não é da alçada deles. Mas eles querem mostrar que não, nós somos os fiscalizadores das eleições, nós somos importantes. Eles querem se tornar um poder. Esse é o perigo. Porque o golpe de 64 é o que temem todos eles. Por isso que eles são descartados como poder. Porque no golpe de 64 simplesmente eles tomaram o poder. Simplesmente eles chegaram e inventaram a história sobre o João Goulart, né? E o chefe da Câmara dos Deputados, que era o Ulisses Guimarães, acreditou naquela conversa fiada, só que o Brizola era cunhado, né, do João Goulart e parece que entra em contato com o Ulisses Guimarães e diz que não, ele não fugiu, é mentira. E ali como acaba a história dele, ele chamando todo mundo de canalha. Essa é a visão do Brasil que nós temos, tá? Isso que tinha que ser ensinado na escola. Eles corajosamente, um senhor eloquente, senhor inteligente, estudioso, enganado por todos, se sentindo o quê? Eu sou o idiota aqui, eu sou o bobo da corte? Não, vocês são canalhas, vocês que são de canalhas, porque essa assinatura aqui não sou eu não. Foram vocês que me manipularam para me assinar isso aqui. Eu fui enganado por vocês, seus canalhas. E ali sumiram com o cara. Era o que aconteceria com o Lula se ele traísse seus compatriotas. Só para vocês terem uma ideia. PC Farias lá, ó, eliminado. Eles eliminavam, cara. O Ulisses Guimarães do helicóptero caiu, nem se sabe onde está o corpo. Parece até com o que aconteceu com o Bin Laden. Sumiram com o corpo de Bin Laden, anos depois cai um avião com toda a família do Osama Bin Laden. Ninguém sabe o que acontece. Marionete, tá? No caso do Bin Laden lá, os Estados Unidos ajudou o Bin Laden e depois foi lá invadir os templos do religioso dos caras, provocando a ira do Bin Laden, mas parece que é um inimigo construído, né? Para se ter argumento para se invadir países. Eles fazem, cara. O sistema capitalista é assim, eles fazem por dinheiro, por petróleo, por riqueza, sabe? E depois ficam se forjando de patriotas, como se fazendo só pelo meu país. Então, gente, vocês não sabem as coisas que vocês precisam analisar. Vocês precisam analisar. Um presidente sofreu um golpe, todos os presidentes de esquerda sofreram golpe. E se a esquerda entrar no poder, ela não vai sair mais. Em todos os lugares do mundo, a direita está perdendo. Sabe? Essa maçonaria toda está perdendo espaço. Então, se a esquerda entrar no Brasil hoje, eles vão caçar bruxas. Eles vão fazer aquilo que eles não fizeram, porque o Lula não caçou as bruxas, porque nunca aconteceu uma história como aconteceu do Lula, essa perseguição política. O erro dele foi o Temer, PMDB, vice de Dilma. Ele se uniu os que tomam o país de mão grande, PMDB, PSDB, PMDB que é o PSDB que era o MDB na época da ditadura, né? Dois partidos que existiam sujeitos aos militares, não tinham nem poder para nada. Foi com esses que o Lula se uniu, com aqueles que lá atrás lascaram com João Goulart. E ali você, na história de 64, você tinha militares onde o seu general aderiram ao golpe e generais que ficaram do lado da Constituição. Olha que terrível. E ali, os militares que eram sujeitos aos generais que não aderiram ao golpe eram expulsos de casa, tratados como inimigos, espancados pelos outros militares que aderiram ao golpe, como se eles fossem traidores, como se eles fossem comunistas. Por isso que você escuta histórias aí do meu pai era militar e apanhou. Como assim, gente? Se os militares estavam no poder? Exatamente por isso. Porque o general dele não aderiu ao golpe. Ficou do lado da Constituição. O povo pegou em arma. Aí, não, que os comunistas e tal. Mas não foram os comunistas que deram o golpe no Brasil, não. Foram os militares. Que tomaram o poder por quê? Simples. Por que eles tomaram o poder? Porque o João Goulart estava fazendo leis que iriam trazer prejuízo financeiro aos empresários. Simples assim.
Trabalho escravo, trabalho mal remunerado, sem controle de horas trabalhadas, tudo desengonçado, tudo bagunçado. O cara veio, quis estruturar um país, quis dar direitos ao povo. E a escravidão, há poucos anos atrás, você tinha crianças sendo vendidas escravas no jornal. Poucos anos atrás, poucos anos atrás você tem, poucos anos, um pouquinho à frente, você tem aquele vídeo do cara lá na Barra à frente, anos 80. Eu não acho certo esses pobres virem da praia para nossa praia. Nós pagamos impostos altíssimos. Nossos pais, aqui é nossa área, como se o mundo fosse deles. É isso que eles acham, que a praia da Barra, do Leblon é dos ricos. Eu não sei se ainda existe, mas tem hotéis que eles chegam a fazer do lado do hotel uma faixa na areia e proíbem as pessoas de ultrapassar aquela faixa. Por quê? Não, porque essa área aqui é área de segurança particular, dentro de uma praia, irmão. Uma praia que foi feita por Deus para todo mundo. Eles fazem uma área particular porque com medo de alguém pular o muro do hotel. Se você tem medo, bota segurança lá dentro, bota cercas elétricas. Você não pode cercar a praia. Mas é isso que eles faziam, de respeito. E não tinha que reclamar com a polícia, porque a polícia já ganhava o dele ali. Já estava ciente de como era aquilo ali. Tá errado, gente. Esse é o Brasil. Terra do oba-oba, tudo é meu. Isso aqui é meu, não é teu. Tá?